Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre o conhecimento de Deus. Existem vários textos bíblicos que falam sobre o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus deve ser algo buscado, algo ansiado, algo em que nós devemos viver para este fim. Conhecer a Deus significa nos conhecermos. Porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós começamos, na verdade, essa jornada do conhecimento de Deus, nós vamos também entender quem somos, por que existimos, da onde viemos, para onde estamos indo. Tudo diz respeito a conhecermos a fonte da nossa existência e a fonte da existência de todas as coisas. Por isso eu convido a você para nós rapidamente meditarmos em alguns pontos importantes sobre o conhecimento de Deus. Quando falamos no conhecimento de Deus de uma forma bíblica, nós precisamos parar um pouquinho e pensar. Muitas pessoas falam de Deus, nós ouvimos desde criança essa palavra Deus e desde criança o nosso coração se enche de questionamentos, né? Todo ser humano tem um questionamento quando ouve essa palavra Deus. Mesmo aqueles que são ateus, ou seja, que não creem na existência de Deus, eles dentro deles têm um questionamento, mesmo não crendo na existência, eles procuram visualizar ou procuram descobrir de onde vieram. Porque isso por si só é uma prova de que nós viemos de algum lugar, de que nós temos uma fonte de existência. Todo ser humano foi criado, todo ser humano é derivado de alguém. Alguém o criou, alguém o fez. Mesmo baseado naquelas teses mais absurdas, eu costumo dizer que tem que ter muita fé para crer em algumas teses, como por exemplo a tese de que nós viemos do nada, viemos de uma grande explosão. Tem que ter muitas vezes mais fé para crer nisso do que crer na existência de um Deus criador que nos criou e nos formou. Então, quando nós partimos para a ideia de crermos ou de buscarmos o conhecimento de Deus, nós precisamos entender que este Deus na qual nós devemos buscar conhecimento, a ideia e aquilo que nos dá fundamento de crer nesse Deus, nós vamos encontrar na sua palavra. Por isso eu quero convidar você a olharmos a Bíblia, olharmos a palavra de Deus. Você pode pensar, mas eu não creio na Bíblia, eu não creio na palavra de Deus. Eu acho que esse livro é um livro escrito por homens. Eu queria dizer a você, se você não crê na palavra de Deus, se você não crê na Bíblia, ficará muito difícil de você entender quem é Deus, porque muito daquilo que nós podemos entender neste tempo, nesta era, sobre Deus, está em sua palavra, como também está na própria natureza. A Bíblia diz que os homens são inculpáveis em dizer que ele não existe, basta olhar a natureza. O Romanos capítulo 1 fala sobre isso. E uma outra maneira de nós cremos e sabemos que Deus existe é nós olharmos para nós mesmos, olharmos para a nossa vida, para a nossa existência, para cada parte do nosso ser, do nosso corpo, cada célula que se multiplica diariamente, tudo aquilo que acontece dentro de nós que nem nós mesmos temos ciência. Então, um pouquinho que nós paramos e olhamos ao nosso redor, olhamos para nós mesmos, olhamos para o cosmos, nós vamos logo perceber que alguém criou, alguém fez. Por isso o conhecimento de Deus apenas começa com essa simples atitude de nós olharmos ao nosso redor, olharmos para nós mesmos e vermos aquilo que Deus já fez e já criou. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 2, a partir do verso 1 assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Por que o conhecimento de Deus é tão importante? Nós precisamos parar e pensar que tudo na nossa vida parte de nós conhecermos. Muitas vezes nós falamos sobre alguns temas bíblicos, como salvação, como adoração, como oração, como vida eterna, como eternidade, mas tudo isso parte de um ponto, do ponto de nós conhecermos a Deus e conhecermos a Deus como Ele é. Nós temos muitas vezes muito engano entrando na mente das pessoas. Muitas vezes as pessoas formam um Deus
baseado naquilo que elas pensam, naquilo que elas imaginam, naquilo que elas, de uma forma humana, imaginam ser Deus, daquilo que elas geraram em suas mentes, da imagem que elas têm refletida de algum ser, de alguma coisa que elas julgam ser superiores, e elas colocam esse retrato na pessoa de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um Deus imutável, um Deus invisível, um Deus que é espírito, um Deus que habita em luz inacessível, um Deus eterno, um Deus atemporal, um Deus criador, um Deus poderoso, e aqui poderíamos discorrer inúmeros atributos de Deus. Mas eu queria enfatizar com você hoje, olhar para esta realidade bíblica, daquilo que a Bíblia fala sobre o conhecimento de Deus e a sua importância em nossos dias, por um outro prisma. Eu queria chamar você a olharmos sobre a importância do conhecimento de Deus com base naquilo que estamos vivendo nesta era, nesse tempo. De uma forma geral, precisamos entender, baseado nisso, que Deus não é aquilo que nós imaginamos. O Deus da Bíblia não é aquilo que nós pensamos ou colocamos dentro de uma caixinha e imaginamos ser Deus. O Deus da Bíblia está de uma maneira muito poderosa expresso nas Escrituras, na Palavra de Deus. Então, por isso, se você quiser conhecer a Deus de verdade, você precisa ter contato com a Palavra de Deus e ser conduzido pelo Espírito Santo a um conhecimento maior de quem Ele é. Quem é esse Deus? Como Ele pensa? O que Ele sente? Deus tem emoções, a Bíblia é repleta de emoções de Deus. O que esse Deus espera de mim? Por que Ele me criou? Por que Ele me ama, como as Escrituras dizem? Qual é o objetivo da minha existência baseado neste Deus? Por isso é tão importante o conhecimento de Deus. E olhando para isso, eu queria convidar você a nós olharmos um texto bíblico aqui no livro de Timóteo. Eu queria dizer a você que parte de nós entendermos e termos como importante o conhecimento de Deus nesta era, neste tempo, neste momento da história em que nós vivemos, e olharmos para esse retrato de 1 Timóteo, capítulo de número 3. Queria que você lesse comigo. Apenas corrigindo, não é 1 Timóteo, mas 2 Timóteo, capítulo de número 3. A partir do verso 1 diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, portanto, o poder. Então, nós vemos aqui uma relação no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, um retrato da nossa sociedade atual. Se você olhar esse texto de 2 Timóteo 3, comparar com a realidade dos nossos dias, nós vamos encontrar tudo aquilo que o apóstolo Paulo, ou melhor, Timóteo escreveu nesse livro, falando sobre os últimos dias, os últimos tempos, que a sociedade se encontraria com a humanidade debaixo desses adjetivos, desses posicionamentos, dessas posturas absolutamente contrárias à palavra de Deus. E o que isso tem a ver com o conhecimento de Deus? Nós precisamos parar, olhar esse texto e pensar, olhando para a nossa vida e olhando para a sociedade, o porquê que tudo isso foi desencadeado. Eu quero dizer a você, o porquê de tudo isso ser desencadeado é a ausência de Deus na vida das pessoas, na vida do ser humano e na vida da sociedade. Quando Deus é retirado da vida de um homem, quando Deus é retirado da vida de uma mulher, quando essa pessoa ou essa sociedade se nega a se submeter ou a se relacionar com esse Deus eterno da palavra, da Bíblia, ela se torna uma pessoa absolutamente aberta a todas essas posturas influenciadas pelo maligno. Nós vemos ali uma relação absolutamente terrível, mas o pior de tudo isso é que essa relação de atos, de atitudes, de posicionamentos está marcando a nossa sociedade atual. E biblicamente falando, nós vemos que esse quadro ele pode piorar ainda mais. O remédio para que nós não sejamos contaminados
por esse espírito maligno que atua nesses dias, nós temos fundamentado dentro de nós, em nossos corações, em nossas mentes, no nosso espírito, a nossa alma sendo totalmente tomada por essas verdades sobre o conhecimento de Deus. Nós temos olhado e visto a mídia, a propaganda de uma maneira geral, disseminando posicionamentos absolutamente contrários à palavra, aos princípios, aos valores, ao conhecimento de Deus. Nós vemos sofismas, mentiras sendo lançadas diariamente sobre a sociedade, sobre as pessoas que se abrem para essas verdades, que não são verdades, que são mentiras, que colocam essas pessoas cada vez mais distante, a sociedade como um todo cada vez mais distante do conhecimento de Deus. Por isso eu queria dizer a você, nesse tempo, que é importantíssimo eu e você mergulharmos numa jornada de conhecermos a Deus mais profundamente. O remédio para não sermos contaminados por esses posicionamentos de 2 Timóteo capítulo 3 é nós estarmos totalmente encharcados, influenciados pelo conhecimento de Deus. No livro de Isaías, no capítulo de número 5, eu quero ler com você, Isaías capítulo de número 5, verso de número 20, diz assim: ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Nós vemos, e essa semana mesmo, a semana passada, nós tivemos aí um grande embate nas mídias sociais, muita gente postando muita coisa. Eu costumo não postar algumas coisas nas redes sociais, porque eu creio que nós precisamos ser assertivos naquilo que postamos. Precisamos ser bíblicos, precisamos ter um fundamento e um direcionamento naquilo que postamos, né? Nós vemos as pessoas hoje postando tudo nas mídias sociais, falando, discutindo, e nós devemos ser sábios, atuar com sabedoria nessas mídias sociais. Mas nós vimos aí a semana passada um grande embate por conta de uma propaganda, né, sobre os Dias dos Pais, com uma grande marca do mundo cosmético, divulgando uma imagem de uma pessoa que ali representava uma paternidade, ou representava os pais de uma maneira geral. Mas nós vemos aqui em Isaías esse texto muito claro dizendo que ai daqueles que querem transformar aquilo que é mal em bem, e aquilo que é amargo em doce, aquilo que é ruim em bom. Nós vemos isso acontecendo na nossa sociedade. Por quê? Porque, infelizmente, a ausência do conhecimento de Deus está impregnada numa sociedade jaz no maligno. Então, qual é a nossa saída? Qual é o nosso posicionamento? O que precisamos fazer como filhos de Deus que somos? Como embaixadores do reino que somos? Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, a ponto de divulgar esse conhecimento, a ponto de viver neste lugar de conhecer a Deus, a ponto de fluir de nós o conhecimento de Deus que vai destruir as mentiras, os sofismas, os enganos desse mundo. Aqueles que estão no lugar de traição, aqueles que estão no lugar de desobediência, aqueles que estão no lugar de egocentrismo, de egoísmo, quando nós nos posicionarmos no lugar de vivermos o conhecimento de Deus e de ministrarmos o conhecimento de Deus, muito mais do que apenas falarmos sobre Deus, mas vivermos Deus, muito mais do que termos informação sobre Deus, mas nós o conhecemos de uma certa forma, de uma maneira que iremos atingir as pessoas, mesmo sem as nossas palavras, mas com a nossa atitude de vida. Nós vamos trazer o reino de Deus à terra, através do conhecimento de Deus. A transformação que vem deste conhecimento tocará a todos. Portanto, eu quero fechar esse vídeo dizendo a você: mergulhe no conhecimento de Deus. Se nós crescermos no conhecimento de Deus, tudo aquilo que quer nos influenciar, nos levar a viver uma vida fundamentada em 2 Timóteo capítulo 3, que está impregnado em nossa sociedade. Nós vivemos um tempo em que a iniquidade está sendo multiplicada, a sociedade está sendo atingida por tantas e tantas coisas que têm levado as pessoas para longe de Deus e do seu conhecimento. Mas a contrapartida, eu e você somos chamados a divulgarmos a Deus, a tornarmos o nome dele mais famoso. Estamos sendo chamados dia a dia a vivermos no lugar de conhecermos a Deus tão profundamente, que ele será visto através de nós. Por isso eu quero fechar esse vídeo dizendo a você: mergulhe no conhecimento de Deus. Como faço isso?
Você faz isso mergulhando nas Escrituras. Você faz isso tendo uma vida de relacionamento profundo em oração e em adoração com Ele. Você faz isso meditando nas coisas simples da vida que estão ao seu redor. Meditando e olhando a natureza, vendo aquilo que Deus criou, olhando para você mesmo vendo aquilo que você diariamente vive, cada expressão do seu corpo, cada expressão dos seus pensamentos. Tudo isso, se você colocar conectado, uma busca do conhecimento de Deus, te levará a uma conexão poderosa e eterna com Ele. E desse lugar, você poderá viver uma vida de expandir esse conhecimento a uma sociedade, a um povo, a uma terra jaz no maligno. A solução para vivermos uma vida poderosa e sobrenatural em Deus é termos o conhecimento de Deus abundando no nosso ser e fluindo através de nós. Quero fechar esse vídeo aqui pedindo a você que se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo se você puder. Eu queria pedir a você que fizesse isso para que nós possamos alcançar mais pessoas, que o reino de Deus seja expandido, que a palavra do Senhor corra livremente e alcance outras vidas, tá? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e vamos ficar firmes até que Ele venha.